E quem vai analisar esse cenário e nos ajudar a entender essas tarifas recíprocas é o nosso advogado, cientista político e especialista em relações institucionais, aliás, internacionais, Elcio do Carmo, que já está aqui comigo. Olá, Elcio, boa noite. Boa noite, Adriane Diniz. Boa noite a quem acompanha o Jornal da Crítica. Satisfação. Parabéns para o Amazonas, o campeão, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar desse Sim. título do Amazonas. Agora, Elcio, a gente pode falar de vários assuntos com você hoje na condição de presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da OAB para repercutir essas tarifas que foram impostas hoje pelo presidente norte-americano Donald Trump. Desde que ele assumiu o poder, ele já vinha dando indícios, já tinham algumas outras tarifas, mas essa aqui, ela é em escala global. Essa tarifa aqui, ela acaba estendendo para todos os países. E reciprocidade, porque ele está cobrando de quem cobra dele, né? É um pouco isso. No direito internacional, a gente tem uma espécie de sanção, eu vou botar aspas, que nós chamamos de retorção. É uma espécie de lei de Italião, toma lá, dá cá. Então, alguém aumenta uma tarifa, o país vai lá e aumenta também. Há o seguinte, os Estados Unidos, indiscutivelmente, a maior potência mundial, uma grande locomotiva mundial. Esse ano faz 80 anos, Adriane, desde a Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é um dos maiores protagonistas nas relações internacionais e parceiro comercial do mundo inteiro. E aí sempre os Estados Unidos foi benéfico com a grande maioria dos países. Ele ajudou na reconstrução europeia, no erguimento do Oriente, de vários países. E desde a campanha, o presidente Trump, com a ideia do MAGA, né, Make America Great Again, vamos fazer a América grande de novo, resolveu tomar medidas. Eu não sei se essa elevação de tarifas vai fazer com que os Estados Unidos continue com esse protagonismo. Os países são, de certa forma, devedores, eu vou botar entre aspas. Nós vimos aí na reportagem aqui da TV A Crítica que os Estados Unidos vendem muito para o Brasil. Eles vendem mais para a gente do que a gente para eles. Então, vai ter aí vamos dizer, um readequamento mundial, porque não foi só o Brasil. O pior, alguns torciam, sempre tem, né, quem torce contra, sim, torciam para que essa tarifa fosse até maior. O Brasil ficou ali por baixo. Então, dentre os países que vai ter 75% de aumento, Bangladesh, a China, o Japão, parceiro dos Estados Unidos. Então, o Brasil ficou ali na base dos 10%. Só que é a menor, né, das tarifas impostas agora, não a menor no volume geral, mas a menor em 10%, porque é a taxa mínima, né, do que ele arbitrou agora, né, dessa cobrança. A gente preparou até uma tabela que tem também essas tarifas impostas para alguns desses países. O Elcio falou que teve aumento de 75% do valor que já era cobrado, mas basicamente, aqui a gente está vendo o país, quanto que essa tarifa se cobra aqui a tarifa imposta aos Estados Unidos e aplicada pelos Estados Unidos. Por exemplo, a China, ela aplica hoje 67%. Então, o que ficou determinado agora pelo governo norte-americano? Cobrar a metade do valor que se cobra, com o limite mínimo de 10%. Então, o Brasil cobra 10%. Você vê o Brasil ali embaixo. Hoje, o Brasil impõe aos Estados Unidos essa tarifa de tudo que vem de lá, de pelo menos 10%. Não daria para ser 5%, que seria metade, por conta desse valor mínimo. E ele disse, inclusive na manifestação, levou um rolo, né? Tem vários memes com esses rolos. Com vários, para mostrar isso aqui para o mundo, né? Que ele é cobrado e disse que considera que é desleal o que acontece hoje, que está sendo roubado, a medida que se cobra dos Estados Unidos e não existe a mesma cobrança do outro lado. Adriane, eu vou dar um exemplo bem familiar, que pai e mãe vão entender. Muitas vezes, e os Estados Unidos teve uma atitude paternal com muitos países. Muitas vezes você investe num país, cobra menos, aquele país vai crescer e vai comprar de você. É só ver a balança comercial Brasil e Estados Unidos, nós compramos bem mais deles, né? Então é isso, o pai investiu lá na educação do filho, saiu realmente e posteriormente o filho enriquece e dá uma boa vida também. Começa a ajudar. É isso. E vamos ver como vai ser a reação mundial face a esse tarifaço. Agora, podem haver consequências diretas, né? Por exemplo, a própria
exportação, né, pode diminuir? Os países podem deixar de comprar dos Estados Unidos ou já é uma relação de consumo muito estabelecida e que não deve compensar o aumento da carga tributária? Eu diria, Adriane, que as relações internacionais, elas são feitas e refeitas o tempo todo. Um exemplo, tá? O calçado brasileiro paga já hoje cerca de 17% de tarifa. Não se sabe ainda se esses 17% serão acrescidos mais 10%. Não se sabe, não está tão claro. A média dos nossos produtos lá varia em torno de 3%. Uns um pouco mais, como o calçado paga 17%, uns um pouquinho menos. E o que se vai fazer são novas negociações. Claro, isso vai abalar a economia mundial, porque você está vendendo com uma tarifa menor. Já se fala de alguma atitude com a Organização Mundial do Comércio. Não sei, honestamente, se seria a melhor solução, porque a retorção, como eu falei no começo, é essa espécie de lei de talião, dentro de uma política de reciprocidade. Se eu cobro de você 10%, você tem direito de me cobrar 10% também. E enquanto eu te cobrava 3% e você 10%, então deixa eu igualar. Vamos ver a reação e eu penso, inclusive, aquela ideia, Adriane, se te dão um limão, vamos tentar fazer uma limonada. Talvez esse seja um momento para o Brasil tentar diversificar parceiros e conseguir que outros parceiros comprem os seus produtos dentro dessa economia de mercado. Quando esteve agora no Japão e também no Vietnã, o presidente Lula deu algumas declarações, já havia essa previsão de que essa tributação aconteceria a qualquer momento, já foi taxado, né, essa tarifa de aço e alumínio, isso já estava definido. Sim. E é bem maior que esses 10%, é de 25%, já havia essa possibilidade. E ele disse que se a ação de recorrer ao OMC, a Organização Mundial de Comércio, não fosse suficiente, não compensasse, os fundos não compensassem, aí existia a possibilidade de uma medida de reação, reativa em relação a isso. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.